Olá, sejam todas muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Espiritismo Simples, o seu podcast sobre a doutrina espírita de forma simples como ela deve ser. Estamos em nosso episódio de número 127 e hoje nós vamos falar sobre viver é a melhor escolha. Como é o olhar espírita sobre a vida? Porque a vida é a melhor escolha? Quais os impactos de uma vida forçadamente abreviada? Então, vamos estudar? Começando mais um episódio do nosso podcast, vamos deixar os agradecimentos aos parceiros, à Rádio Café Music e também ao estúdio da Rádio Café, onde a gente grava todos os podcasts, todos os episódios do nosso podcast. Siga eles lá no Instagram, @Rádio Café Music e @Estúdio Rádio Café. Siga o nosso Instagram, @Espiritismo Simples. Sempre tem lá uma reflexão, uma frasezinha legal para você compartilhar, para você começar bem a semana. Estamos lá no YouTube como podcast Espiritismo Simples. Se inscreva, mande o canal do YouTube para quem não sabe o que é um podcast, tá bom? Estamos também lá no TikTok com o mesmo @ do Instagram, @Espiritismo Simples. Siga a gente aí no Spotify, no Deezer, Google Podcast, tá bom? E aí você já não perde mais nenhum novo episódio que for saindo. Cada nova encarnação é um contrato que assinamos. O suicídio é pegar o contrato assinado e rasgá-lo. Já deu para ver que o tema de hoje é delicado, mas acho que no momento certo, no mês correto para a gente falar sobre isso. Estamos no mês de setembro e temos aí a campanha Setembro Amarelo que remete justamente à prevenção ao suicídio. Hoje não vamos falar exatamente só sobre o suicídio, a gente já tem até um episódio sobre isso, né? Mas um pouco mais sobre o olhar positivo, de que viver vale a pena. Bruno, mas eu não tenho dúvidas disso. Acho que esse episódio não é pra mim. Calma, não desiste da gente. Garanto que vai ser um episódio legal pra todo mundo. Queria voltar na frase, né, que a gente abre o podcast. Cada nova encarnação é um contrato que assinamos. O suicídio é pegar esse contrato assinado e rasgá-lo. Essa frase ela veio durante um dia que fui tomar banho, quando eu estava pensando no próximo episódio. Isso acontece com muita frequência. Eu tenho essas ideias, às vezes, vem nesse momento do banho. Acho que muita gente tem um pouco disso. E essa frase, acho que ela pode ser um bom resumo para a primeira pergunta do nosso episódio, né? Sobre o olhar espírita sobre a vida. A gente parte do ponto de que, normalmente, nós planejamos a nossa próxima encarnação. A família, o ambiente, os desafios, os reparos que precisam ser feitos, os novos objetivos que a gente quer para a nossa evolução. Nem sempre a gente consegue planejar, né? Isso também varia de acordo com a evolução do espírito, né? Esse planejamento reencarnatório nem sempre é daquele jeito bonito, romantizado da história, que a gente senta com os outros espíritos que vamos ali organizar como é que vai acontecer. Alguns não conseguem fazer esse planejamento, né? Outros acabam precisando instantaneamente retornarem por meio da reencarnação compulsória, né? Mas isso é um tema para um outro episódio. Uma vez cientes de que existem obrigações que preciso cumprir na nova vida, uma vez sabedor dos meus erros passados e encorajado pelos próximos desafios, a gente não pode dar desculpas de não conhecer, de não saber o que seria o certo a ser feito. E olha, isso vale para tudo na nossa vida. Uma vez que a gente tem conhecimento, não dá pra gente ficar enganando, né? Não dá pra gente ficar falando, poxa, eu desconhecia, eu nem imaginava sobre isso. A gente sabe muito bem, né? A nossa consciência nos guia, mas mesmo assim, nós fugimos dela. Ao deixar o plano espiritual, nós assinamos o contrato da vida. Obrigações para as partes, né? Mas geralmente, quem descumpre somos nós, né? Nós descumprimos aqui do nosso lado. E faz parte, isso aí é natural do ser humano. Mas o que nos acontece? O que acontece são as consequências disso, né? O que isso acarreta para a nossa vida, né? Quando a gente vai errando, quando a gente fala que vai tentar se aproximar de uma pessoa que a gente, em vidas passadas, teve um problema. Ou que eu serei uma pessoa melhor no sentido da avareza, alguma coisa nesse sentido. Quando a gente descumpre algo do nosso planejamento reencarnatório, as consequências são maior tempo até essa conclusão da tarefa, um retrabalho, ou às vezes um pequeno constrangimento e desconforto, mas
dá pra gente seguir, dá pra gente tocar. O que eu chamo mais atenção é para o suicídio, né? Aquela quebra do contrato, o rasgar do contrato. É assumir que depois de todos os acordos eu viro as costas e desisto de tudo. Eu fujo. Mas aí é que está o ponto principal. A gente foge. Mas fugimos de quem? Se a maior prisão de um homem é a sua consciência. Consciência que é o reflexo dos seus atos, que é o que nos tira o sono. A gente consegue fugir efetivamente? Não. E a quebra desse contrato chamado vida nos acarreta uma série de difíceis consequências. A primeira delas é o arrependimento. Aquele que abrevia sua vida, seja de forma consciente, né? Aquele suicídio que a gente conhece da forma mais clara, que a pessoa simplesmente num ato, num instante, ela tira a sua vida. Ou aquele inconsciente, aí está relacionado àqueles cometidos pelos vícios, mau uso do corpo que nos é emprestado, a imprudência. Geralmente no instante seguinte dessas duas situações, quando isso acontece, o espírito ele cai em si, ele se arrepende do ato. Mas a vida continua, o problema segue na prisão da consciência. É o que eu sempre digo, para onde que a gente foge quando a gente tenta fugir disso? Fugimos para onde? Cada um de nós tem o seu próprio barco em alto mar, vamos pensar assim. Com os seus furos e reparos que precisam ser feitos, é verdade. Mas ainda assim, temos esse barco. Qual a decisão mais inteligente? Desistir dele ou procurar reparar e navegar para melhores lugares? Não pule fora do barco. Não rasgue o contrato. A vida é cíclica. Não se vive só momentos bons ou ruins. É um conjunto deles que se alternam o tempo todo. Na mesma vida, no mesmo ano, na mesma semana, dia ou até instante. E por que muitas vezes acontece o arrependimento? Justamente por isso. Essa fuga é em vão. Aquele que abrevia a sua vida aqui na Terra não vê a saída para os seus problemas e procura tirar a vida do corpo físico como alternativa mais curta para fugir, para tentar escapar. A gente já falou que a vida ela continua em algum momento, né? Anteriormente aqui no texto. E para aquele que procura acabar com ela, isso se cumpre da mesma forma. Bruno, mas o suicida, ele tem jeito? Vamos lá, suicida é um ser em busca de evolução. Suicida é um espírito, é uma obra divina essa pessoa. Esses motivos já bastam para ele ter um jeito. A gente sempre tem dois fatores a nosso favor, muito fortes. Um é Deus, que é todo amor e bondade, um Deus de acolhida e consolo. Um Pai maior que compreende as nossas falhas, as nossas quedas e sempre nos dá oportunidades para começarmos de novo. E a gente tem a sabedoria de que tudo parte de nós. Esse é o segundo item. Lembra quando a gente falava, né, que o umbral é um estado de consciência, que é onde nos colocamos, que é onde escolhemos permanecer? Pois bem, o sofrimento eterno, ele só existe para aqueles que não querem deixar o orgulho e o egoísmo de lado e recomeçar. Mas como assim, Bruno? Há uma série de obras espíritas que contam dos trabalhos espirituais de resgate em regiões umbralinas, feitos por benfeitores, e vamos falar aqui hoje de um deles. André Luiz é o maior exemplo disso, né? André Luiz permaneceu por 8 anos naquela região do umbral, recebia amparo de sua mãe, mesmo com tamanha evolução. André Luiz percebia a aproximação desses espíritos do bem, mas ele não queria, ele não estava pronto, não era a hora. O perdão divino, ele é pronto socorro aberto 24 horas, e todos nós temos cadastro por lá. Basta que a gente queira ir, queira ser curado, queira reparar. Poxa, Bruno, que beleza, então Deus, que é todo amor, sempre vai me perdoar. Logo, não faz sentido eu ficar me preocupando tanto com a minha evolução. Posso fazer tudo o que eu quero que o perdão sempre vem. A doutrina nos explica que sim, o perdão é garantido, mas nunca nos foi garantido uma caminhada fácil. E nem de que não teremos que arcar com os prejuízos contraídos. É como na escola. Não é recomendado que se jogue bola na sala de aula. Você descumpre a regra. Você vai lá e joga bola. Você quebra o vidro da janela. Você vai para a direção. Seus professores vão te perdoar?
Sim, eles são adultos. Reconhecem você, criança, adolescente, um tanto inconsequente, jovem, imaturo. Você vai ser perdoado, mas o dano, a janela, vai permanecer. E você vai precisar reparar, seja comprando outra, seja consertando. E assim a lei: errar, reconhecer, buscar o perdão, reparar e promover o bem. Quando a gente falou sobre livros, espíritas que mostram essa questão do resgate, a gente tem um clássico que é aquele Memórias de um Suicida, Ele é uma obra psicografada por Ivone Pereira, que relata a história do espírito Camilo Castelo Branco, que foi um escritor português, que acabou cometendo o suicídio. E após a morte ele passa por um processo de redenção espiritual. Então, num resuminho, o livro ele tem alguns capítulos. Na primeira parte ele tem o suicídio e suas consequências, Então, ele começa com a descrição do suicídio do Camilo e o quanto isso acaba afetando depois espiritualmente, a sua trajetória, quais são as consequências desse ato. E aí tem o seu sofrimento no plano espiritual, Num segundo momento, o livro ainda traz o resgate espiritual. Camilo ele é auxiliado por espíritos benevolentes. E aí ele começa a sua jornada de redenção, passando por diversas experiências para aprender e evoluir espiritualmente. Olha aqui, como temos sempre essa oportunidade, Há sempre a luz que se aproxima da gente. Basta que a gente abra os olhos, basta que a gente, além de abrir os olhos, levante e vá em busca dela. Num terceiro momento tem a lei de causa e efeito. O livro ele enfatiza essa importância, lei de causa e efeito, mostrando como as ações de Camilo na Terra afetaram seu destino espiritual. Então é isso, vai ter um perdão, certamente. Todos nós temos essa oportunidade, todos nós podemos vibrar por aqueles que cometeram um ato errado, um ato falho, mas essas consequências naturalmente vão vir, a gente tem que reparar algumas coisas. O plano espiritual, então, depois, Camilo descreve as suas vivências no plano, revela os detalhes sobre a vida após a morte, as colônias espirituais, essa convivência com os outros espíritos. A influência dos pensamentos, o autor destaca como que os pensamentos e os sentimentos negativos influem a nossa vida espiritual e como que é crucial que a gente cultive o autoconhecimento e o amor. Então, tem esse hábito de ter o bom pensamento, o pensamento positivo. Tem esse hábito de autoconhecer, O autoconhecimento é tudo. Ouvir um podcast que te melhora, que te faz refletir, é autoconhecimento. Você fazer uma terapia, procurar alguém que vá te entender, que vai entender a maneira como você era na sua infância, que vai te explicar algumas coisas, que vai te trazer um olhar sobre você e sobre o que você faz, é autoconhecimento. E amor é essa prática diária, imperfeita, perfeita, do nosso jeito, perfeito da nossa maneira. A oportunidade de recomeço, então o Camilo recebe essa oportunidade de reencarnar na Terra e reparar esses erros do passado, buscando uma vida mais virtuosa e altruísta. Então, aqueles mitos espíritas que a gente sempre escuta, A gente aqui só nessa obra a gente já acaba eliminando várias delas. O suicida não tem jeito. Como assim? Por que não teria? Todos nós temos o perdão, todos nós temos novas oportunidades, todos nós somos filhos de um Deus de amor. Depois essa outro mito, quem se suicidou não retorna, Não tem jeito não volta a encarnar não tem o que fazer. Olha aí, Camilo Castelo Branco teve essa oportunidade, Ele repensou, teve essa redenção espiritual. Depois, a espiritualidade e a religião. O livro ele também mostra essa espiritualidade de forma universal, mostrando que o amor e a busca pela evolução espiritual são mais importantes do que as doutrinas religiosas específicas. Olha que interessante. Aqui, esse é um podcast espírita, mas o grande objetivo dele, depois de simplificar a doutrina, é justamente isso, Mostrar que é mais importante essa forma da espiritualidade de forma universal. Mostrar também que o amor e a busca pela evolução espiritual são mais importantes do que exatamente a religião que você segue. É que aqui é um caminho. Talvez seja mais fácil por esse caminho, por essa via, mas não precisa vir exatamente por aqui. Mensagem de esperança, e aí o livro, Memórias de um Suicida, ele transmite uma mensagem de esperança. Acho que esse é a grande cereja do bolo, desse livro. Ele mostra que mesmo após esses atos graves como o suicídio,
é possível reencontrar essa redenção e evoluir espiritualmente. Que a gente quebre esses preconceitos, que a gente não fique ali apontando o dedo para as pessoas, espíritos amigos aí que já tenham cometido algo assim, que tenham falhado. E a gente sempre tem alguma história, né, de um conhecido, alguma pessoa que a gente ficou sabendo. E aí muitas vezes o espírita, ele tem uma falha muito grande nisso, né? E às vezes a gente é consultado, né? Você que é espírita, o que você acha? Você acha que aquele lá que se suicidou vai ter jeito? Ele vai conseguir alguma coisa? E a gente às vezes, suicídio? Não tem muito o que fazer não, né? Tem o que fazer sim. Tem a prece que a gente pode fazer. E parte de nós que já estamos aqui apontando que a gente tem essa oportunidade, do tempo que a gente gasta falando que não tem saída, que não tem alternativa, que a gente se cale, que a gente engula essa saliva, que a gente puxa essa língua para dentro e faça uma prece por esse ser que partiu, pelas pessoas próximas dele. Acho que esse é o principal aprendizado que a gente tem que tirar no meio espírita quando a gente fala sobre o suicídio. Memórias de um Suicida é uma grande lição sobre a morte, mas acho que ainda maior, uma lição sobre a vida, sobre essa oportunidade de recomeçar. Muito sobre o que fala a doutrina espírita, o consolo, o reparo, a nova tentativa. A reencarnação é uma constante tentativa. Nós estamos o tempo todo buscando ser melhor. E a melhor maneira de fazer isso é viver. E viver vale a pena porque a nossa vida é linha infinita num papel de rascunho em branco. Uma linha sem fim. Não adianta que a gente fuja dela, apague ou esconda. A gente se desgarra e volta como um balão ou uma pipa presos num poste de luz. Variamos de um lado a outro, mas estaremos presos ao poste. Poste das leis divinas, poste dos princípios, dos nortes de justiça. Viver vale a pena porque somente em vida que se pode tomar sorvete, beber água fresca da nascente, dormir de tarde, estar em família, beijar o nosso pet, ser embalado e receber carinho, escrever um poema, oferecer uma música, subir num palco, descer de um tobogã, saltar de paraquedas e cair, na risada, na farra, de um sábado à noite com amigos ou sozinho com um filme idiota. A vida vale porque vale viver. Viver juntos, viver com, viver só, mas ainda assim viver. Viver é fonte inesgotável de histórias, experiências, momentos, situações, sustos, surpresas, etapas, fases e ciclos. Viver vale porque é o que mais queremos quando estamos lá em cima. Não pode ser tão diferente quando aterrissamos os pés em chão firme. Ainda que estejamos nos primeiros passos, ainda que nem saibamos engatinhar. Viver vale porque somente em vida sabemos o que Jesus mais fez por nós, que foi amar. Gostou desse episódio? Conhece alguém que iria gostar de ouvir? Então compartilhe com essa pessoa. Os trabalhos técnicos mais uma vez foram feitos por Fernando Teixeira. Eu sou Bruno Sereno, este é o Espiritismo Simples. Um grande beijo no seu coração e fique com Jesus.